Antropologia teológica, eles são 5, item 7. A forma como Deus falava a forma como o homem falava com Deus antes do pecado. Em Gênesis 2, versículos 17 e 18, vemos Deus falando diretamente com Adão antes que este pecasse. Entendemos que Deus estava sempre em diálogo com o homem, mas, ao pecar, a presença de Deus causou medo e vergonha no homem. Em Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz: E ouviram a voz de Yahvé Elohim, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença de Yahvé Elohim entre as árvores do jardim. Esse texto, quando você encontra Senhor, é o nome de Deus em hebraico Yahvé, e Deus é o nome de Deus em hebraico Elohim. Então, eles, quando ouviram a voz de Deus, eles já se esconderam. Após o pecado, Deus começou a falar com o homem através de linguagem figurada. Então, o diálogo de Deus com Adão e com Eva também, antes do pecado, era um diálogo direto. Deus vinha ao jardim do Éden e dialogava com o homem, certamente falando sobre toda a missão que Deus deu ao homem para cuidar do jardim, e também certamente falando de toda a vigilância que ele deveria ter, já que Deus havia alertado que havia uma árvore que poderia interromper a comunhão dele com Deus. Em Números capítulo 12, versículo 6, Deus diz como ele fala em linguagem figurada com os homens. Alguns homens vão se destacar, por exemplo, Moisés vai ser uma pessoa especial, mas é uma raridade na humanidade, Números 12, versículo 6, e disse: Ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Yahvé, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Tá bom? Mas Moisés foi uma exceção. No versículo 7 e 8, ele diz: Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança de Yahvé. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Então Deus fez uma declaração dizendo que, mesmo Miriam e Arão e todos os outros profetas que houvesse na terra, olha, é uma glória ser um profeta, ter como um dom de profecia hoje. O ministério de profeta no Antigo Testamento era diferente, mas vamos comparar. Hoje nós temos dois tipos de profeta: o dom de profecia e o ministério de profeta. Em Efésios 4:11 é falado que alguns pastores também têm o ministério de profeta. Então era uma glória para Miriam, para Arão, mas era diferente com Moisés, em que Deus falava cara a cara, ou seja, com Moisés, Deus falava semelhante a como ele falava com Adão no Éden. E ele diz que isso era por causa da fidelidade de Moisés, mesmo que Moisés tenha cometido um erro no passado, como cometeu matando aqueles soldados, tendo que fugir, era um conceito, um assassino, mas desde que ele, estando em Midian, 40 anos depois desse erro, Deus o chamou, o que aconteceu? Ele foi fiel em tudo que Deus planejou para a sua vida. Apesar deste privilégio de Moisés, ele não podia ver a Deus. É interessante você poder falar com Deus e ver a Deus. Moisés queria ver a Deus. De uma certa maneira, é uma ignorância. Era para ele saber que Deus é espírito. Literalmente não tem como ver a Deus. Os primeiros homens a viajarem ao espaço foram os russos, Os homens dizem que eles conseguiram sair da atmosfera terrestre, viajar no espaço. E eu achei interessante a ignorância daquele russo, coitado. Se eu fosse um ateu, eu jamais falaria o que ele falou, e os ateus contam aquilo até achando bonito. Ele falou o seguinte, acho que foi Yuri Gagarin,
o nome dele, não me lembro bem agora, mas ele falou assim, depois de voltar da viagem no espaço, ele disse, eu não vi Deus. Os ateus acham isso bonito e falam até rindo. Eu falei assim, era para sentir vergonha, porque isso é uma ignorância. Se eu fosse um ateu, eu jamais falaria isso, porque sendo um ateu, mas eu saberia que os teístas ou os cristãos, eles dizem que Deus é um espírito, que Deus é invisível. Então, não tinha como ele ver Deus, a não ser que ele estivesse falando, por exemplo, do universo e da sua ordem, dele acreditar que não existe influência divina. Mas isso daí não cola mais. Praticamente podemos dizer que, se falar de ciência, tudo que a ciência descobriu hoje da ordem do universo, podemos dizer que o ateísmo está morto, porque a ordem que o universo demonstra para a humanidade tem que ter um organizador, não tem chance disso ser obra do acaso. Isso a própria ciência mostra, por isso que tem cientistas que abandonaram o ateísmo e se tornaram teístas, porque olhando para o universo e olhando para esse grande universo que é o homem, né, estudando o DNA do homem, o homem que estudou o DNA e ganhou o prêmio Nobel, Francis Collins ganhou o prêmio Nobel em 2004, né? Ele era um ateu que abandonou o ateísmo quando ele viu esse grande universo que era o homem hiperorganizado. Em Êxodo 33, versículo 23, está escrito, e havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. E João, 1 João capítulo 4, versículo 12, ele diz, ninguém jamais viu a Deus. Então, por que Moisés queria ver? De uma certa forma, era uma ignorância de Moisés, porque Deus é espírito, ele não tem como ser visto. Então, ele deveria pedir para Deus, por exemplo, se manifestar de alguma maneira para ele poder ver, mas literalmente ver a Deus não tem como. Então, João diz, ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita o seu amor ágape, ou a sua caridade. Quando estivermos em nosso novo corpo, vivendo o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo, podemos vê-lo. Mateus 5,8 diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, quando estivermos no novo corpo, então nós veremos a Deus. Por quê? Nós, na verdade, será um corpo espiritual que nós receberemos. Então nós poderemos ver os anjos, poderemos ver a Deus, não como nós vemos hoje, mas da forma como nós viveremos, em corpos espirituais, ou seja, nós seremos espíritos também, como Deus é. E em 1 Coríntios 3,12 está escrito, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Então aqui principalmente falando de Jesus, mas é claro, Jesus hoje está em um corpo incorruptível também, né? Ou seja, um corpo invisível. Mas esse corpo, ele pôde se tornar visível. Aconteceu no Novo Testamento, depois que Jesus ressuscitou, ele se tornou visível, mas esse corpo é essencialmente espiritual, logo invisível. Em 1 João 3,2, ele diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. É claro que aqui é um grande mistério, né? Nós seremos, o espírito também será um corpo espiritual, não será matéria, e será um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Então, por isso, João diz, como ele é, o veremos.